Olá, pessoal, tudo jóia? Na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante para o direito penal, não só para a prova da OAB, mas para todos os tipos de prova de concurso público e até mesmo para a vida prática. O assunto da aula de hoje é conflito aparente de normas, um assunto muito recorrente em questões envolvendo direito penal. Bom, o que é o conflito aparente de normas? Como o próprio nome diz, há apenas uma aparência de conflito, ou seja, parece que duas ou mais normas disputam a aplicação em um caso concreto, mas na verdade apenas uma norma será aplicada. Por isso que o concurso é apenas aparente, porque na realidade se aplica apenas uma das normas. Bom, para se resolver o conflito aparente de normas, a doutrina desenvolveu três princípios: o princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da consunção, que é o mais importante deles, que mais é cobrado em prova, não só da OAB, mas em provas de direito penal como um todo. O que é o princípio da especialidade? Bom, uma norma é especial em relação a outra norma quando esta norma possui os mesmos elementos da norma geral, mas possui outros elementos que a tornam especial. São chamados elementos especializantes. Então, a norma especial, ela contém os mesmos elementos da norma geral, mas ela contém, além desses elementos, outros elementos que a tornam especial em relação à norma geral. Então, por exemplo, o crime de infanticídio, ele é especial em relação ao delito de homicídio. Quando eu chego aqui e falo para vocês, olha, eu acabei de ver uma mãe matando um filho. O crime que vem à sua cabeça é o crime de homicídio. Uma mãe matou o próprio filho. Agora, se eu digo a vocês que uma mãe matou o próprio filho sob a influência do estado puerperal logo após o parto, aí a coisa já muda de figura. O crime já passa a ser o crime de infanticídio. Então, repare como o infanticídio é especial em relação ao homicídio. O infanticídio também possui uma morte. O infanticídio também possui a conduta de matar alguém, mas ele possui alguns elementos. Primeiro elemento, o aspecto temporal, ser durante ou logo após o parto. E segundo elemento, um aspecto psicológico, se sob a influência do estado puerperal. Estes dois elementos o tornam especial em relação ao homicídio. Então, a mãe que mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto, comete infanticídio e não homicídio. O segundo princípio é o chamado princípio da subsidiariedade. E nós vamos ver que no princípio da subsidiariedade, uma norma é principal em relação à norma subsidiária quando contém os mesmos elementos da norma subsidiária, mas possui uma abrangência maior. E aqui eu já quero fazer um alerta a vocês para a seguinte questão. Muitos autores,
como, por exemplo, o professor Rogério Greco vai dizer que a subsidiariedade é um princípio que não teria a menor necessidade de ser abordado pela doutrina. Por quê? Porque a especialidade resolveria o problema resolvido pela subsidiariedade. Você não precisaria da subsidiariedade. Na verdade, o que se está acontecendo são normas especiais em relação à norma geral. A subsidiariedade, ela é dividida em tácita e expressa. Um exemplo de subsidiariedade tácita é o crime de constrangimento legal e o crime de ameaça. Se você reparar, o crime de constrangimento ilegal, ele contém o crime de ameaça. Eu posso praticar constrangimento ilegal mediante ameaça. Quando eu ameaço alguém para que essa pessoa, por exemplo, deixe de fazer alguma coisa que a lei permita que ela faça. Então, eu ameaço essa pessoa, eu ameaço de agressão esta pessoa se ela fumar num lugar que a lei permite que ela fuma. Eu não vou fume, eu não vou responder pelo crime de ameaça, eu vou responder por constrangimento ilegal. Por quê? Porque a ameaça ela é subsidiária em relação ao constrangimento ilegal. O constrangimento ilegal possui uma ameaça, mas possui uma abrangência maior. Ele possui uma finalidade de obrigar a pessoa a não fazer uma coisa que a lei permita que esta pessoa faça. Repare que neste ponto eu vou concordar com o professor Rogério Greco. Esta questão seria perfeitamente respondida pelo princípio da subsidiariedade, não havendo a menor necessidade do princípio da subsidiariedade. A especialidade resolveria esta questão. Por quê? Porque o constrangimento ilegal possui os elementos da ameaça, mas possui outros elementos que o tornam especial em relação ao crime de ameaça. Mas a doutrina majoritária cita esse exemplo do constrangimento ilegal e da ameaça como resolvido pelo princípio da subsidiariedade na modalidade tácita. E você tem tem o princípio da subsidiariedade na modalidade expressa. E na modalidade expressa, é muito fácil você identificar uma norma subsidiária em relação a uma norma principal. Aqui na tela, eu coloquei para vocês que na modalidade expressa, a lei vai utilizar a seguinte expressão: se o fato não constitui crime mais grave, ou se o ato não constitui crime mais grave. Quando você verificar essa expressão, saiba que você está diante de uma norma subsidiária. O exemplo clássico é o do artigo 132 do Código Penal, o crime de expor a perigo a vida de outrem. Quando eu exponho a perigo a vida de outrem, eu respondo pelo crime do artigo 132, se o fato não constituir crime mais grave. Então, por exemplo, ao expor a vida de outrem a perigo, eu, por exemplo, cometi um crime de homicídio. Eu vou responder pelo homicídio e não pela pela exposição a perigo da vida de outrem. Repare que o 132 ele é subsidiário em relação ao homicídio. Eu só respondo pelo 132 se eu não responder pelo crime de homicídio. Então, se eu pego um carro e imprimo alta velocidade para expor a vida de alguém a perigo, entrego essa pessoa na sua casa ilesa, eu respondo pelo 132. Mas se, por exemplo, eu perco o controle desse carro e esta pessoa venha morrer, eu respondo por homicídio culposo. Repare que na expressão de Hungria, o 132 seria o soldado de reserva.
Ele só seria aplicado se não for aplicado o crime de homicídio. E, por último, nós temos o princípio da consunção, que é o mais importante, que é o que eu vou chamar mais atenção de vocês e é o que mais é cobrado em prova, não só na prova do OAB, mas em qualquer prova. O princípio da consunção, ele diz que uma norma será consultiva em relação a outra norma quando ela for fase normal e obrigatória de realização da norma mais grave. Então, por exemplo, eu não consigo matar ninguém sem lesionar. Para que eu cometa um homicídio, obrigatoriamente eu tenho que passar por uma lesão corporal. Então, por que quando eu mato alguém, eu não respondo por lesão corporal? Ora, pelo princípio da consunção, a lesão corporal é fase necessária e obrigatória do crime de homicídio. Então, o homicídio absorve a lesão corporal, fazendo com que o agente responda apenas pelo delito do 121 do Código Penal. E dentro do princípio da consunção, nós estudamos crime progressivo e progressão criminosa, que são duas coisas distintas que você não pode confundir. Primeiramente, o que é crime progressivo? O crime progressivo, no crime progressivo, o agente, desde o início, já tem a intenção de praticar o delito mais grave. Então, desde o início, eu já tenho a intenção de matar a pessoa. Dou um tiro nesta pessoa e ela vem a falecer. Eu respondo apenas por homicídio. A lesão corporal é absorvida pelo homicídio. E progressão criminosa? Progressão criminosa, de uma forma mais didática, seria para você a troca de dolo. Quando o agente troca o dolo, o agente tem a intenção inicial de praticar um crime menos grave e, após a consumação deste crime menos grave, ele realiza o crime mais grave. Ou seja, ele troca de dolo. Caio tem a intenção de lesionar Carmozina. Ele dá um soco em Carmozina e, após consumada a lesão, ele resolve matar. Agora eu vou matar. Vai lá e mata Carmozina. Ou seja, ele troca de dolo. Ele troca o dolo inicial, que era a intenção de lesionar, pelo segundo dolo, que é a intenção de matar. Isso é progressão criminosa. Tanto no crime progressivo quanto na progressão criminosa, você vai responder por um crime único, o delito mais grave. Mas tem que ficar claro que no crime progressivo, desde o início da conduta, a intenção era praticar o crime mais grave. Na progressão criminosa, a intenção era praticar o crime menos grave. E após a consumação deste, o agente resolve praticar o crime mais grave. Por último, nós temos o antefato e o pós-fato impuníveis. O que é o fato anterior não punível ou o antefacto impunível? No antefacto impunível, segundo o professor André Stefan, o agente pratica uma conduta já visando a prática de um outro crime. E toda potencialidade lesiva da sua conduta será esgotada neste segundo crime. Então, por exemplo, eu adentro o domicílio de alguém para furtá-lo. Eu respondo por furto. O furto absorve o crime de invasão de domicílio. A invasão de domicílio é o fato anterior não punido. Por quê? Porque eu já pratico o crime de invasão de domicílio pensando no crime de furto, onde eu vou esgotar toda a potencialidade lesiva da minha conduta. Então, o furto absorve a invasão de domicílio. E, por último, nós temos o pós-facto impunível, que o professor André Stefan define como sendo a lesão
ao mesmo bem jurídico. Entretanto, a segunda lesão em nada agrava a primeira. Eu respondo pelo crime anterior e não pelo crime posterior, ou seja, o pós-fato é impunível. Eu subtraio o computador de Caio e depois faço uma viagem, levo esse computador. Quando chego no destino, eu danifico, eu quebro este computador. Ora, eu vou responder apenas pelo crime de furto. O crime de dano é pós-facto impunível e fica absorvido pelo agente. Pessoal, por hoje é só. Fiquem bastante atentos a esta matéria e vem com a gente, segue o fluxo.